E nós vamos dar início a mais uma reunião do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Bilio-Pancreática. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema realmente interessante e que fala sobre a possibilidade de realização da esfincterotomia endoscópica pancreática em pacientes com IPMN que têm pancreatite aguda recorrente. É óbvio que é um estudo unicêntrico, de um serviço único, mas nós que lidamos muito frequentemente com pacientes com IPMN, né, principalmente IPMN do ducto principal, e principalmente aqueles pacientes que não têm condições cirúrgicas, né, e que têm pancreatite aguda, é, qual, quem realmente está relacionado com esse tipo de paciente sabe que já pensou em algum momento, ou até mesmo já tentou, já fez essa tentativa, ou já propôs para o doente a realização desse tipo de tratamento, para tentar evitar episódios de que os episódios de pancreatite aguda se repitam. E aí, né, a gente que tem essa, entre aspas, volúpia de tentar realizar um tipo de procedimento como esse, se depara com um trabalho como esse, né? Então, esse trabalho vem mostrar que não é só você que pensa, né, de forma isolada em fazer alguma coisa com esse tipo de paciente quando ele não tem condições, ou seja, realmente é uma opção, pelo menos para mim isso já aconteceu pelo menos algumas vezes, e a gente tem que realmente ver quais são os resultados desse tipo de procedimento. Então, a Bruna vai nos apresentar esse trabalho, é um trabalho interessante, é um trabalho que realmente chama atenção para que a gente veja se isso é uma coisa que funciona ou não para esses pacientes. Bruna, muito obrigado aí. Por favor, fique à vontade para apresentar o trabalho para a gente. Obrigada, doutor Celso. Bom dia a todos. Então, como o doutor Celso antecipou, né, o objetivo do trabalho é avaliar exatamente, discutir o papel da esfincterotomia pancreática na prevenção de pancreatite em pacientes com diagnóstico de PMN. Esse trabalho foi publicado esse ano por um grupo de Roma. Peraí que eu não estou passando aqui o slide. Ah, Primeiro, eu acho importante a gente conceituar o que são IPMNs, né? Então, são neoplasias epiteliais intraductais. A gente poderia conceituar como dilatações císticas dos ductos pancreáticos formadas por um epitélio colunar produtor de mucina. Podem ser tanto do ducto pancreático principal quanto do ducto pancreático secundário ou ainda de ambos, o tipo misto. Sua incidência ela é em muitas lesões pequenas e assintomáticas que são subdiagnosticadas. Mas a gente sabe que existe que elas podem corresponder a uma taxa aí de 1 a 3% de todas as neoplasias pancreáticas exócrinas e podem corresponder a em torno aí de 20 a 50% das neoplasias pancreáticas císticas. Em relação à classificação histológica, elas podem ser subdivididas. Isso aqui eu vou falar bem rapidamente, não tenho objetivo de entrar em detalhes, mas eu acho que é importante a gente saber que existe essa diferenciação e qual que é a implicação disso. Então, elas são divididas em tipo oncocítico, que é mais raro e normalmente a gente costuma ver uma pouca produção de muco. O tipo gástrico, que é o subtipo mais comum, o subtipo intestinal e o subtipo pancreático biliar. Eu destaquei o subtipo intestinal porque eu queria chamar a atenção por serem lesões mais comuns, são as lesões mais comuns do ducto pancreático principal, e eles expressam MUC2, e estão associados a uma alta produção de mucina. A mucina ela é uma glicoproteína intestinal e a adição desse componente MUC2 está associada a uma alta viscosidade desse muco e uma baixa solubilidade, presumivelmente pelo alto grau de polimerização que a gente encontra.
Os IPMNs, na maior parte das vezes, são assintomáticos, tá? Entretanto, a gente pode ver algumas manifestações associadas a náuseas, vômitos, anorexia, perda ponderal, empachamento, icterícia, massa palpável. Então, são sintomas muitas vezes inespecíficos. Em alguns casos específicos, a gente pode encontrar essa associação com pancreatite aguda. Essa taxa é bastante variável na literatura e vai de 7 até 67%. A fisiopatologia por trás dessa pancreatite é incerta, mas atribui-se, né, essa inflamação provavelmente a uma obstrução, né, do ducto pancreático secundária a uma produção de muco mais espesso, levando a uma ativação precoce dessas enzimas. Em geral, a gente observa que os episódios de pancreatite associam-se mais a IPMNs do tipo do ducto principal do que do ducto secundário. E muitas vezes, os exames laboratoriais, eles podem ser normais. Então, às vezes, isso pode dificultar o diagnóstico de pancreatite nesses pacientes com IPMN. Por que é importante essa associação entre IPMNs e pancreatite? Os consensos internacionais que a gente tem hoje, né, eles norteiam os manejos dos IPMNs e eles colocam a ocorrência de episódios de pancreatite como critérios de preocupação, tá? Além disso, esses episódios de pancreatite, eles podem ser considerados indicações relativas para intervenção cirúrgica, independentemente do risco de malignização. Não tá passando. Pronto. E a gente sabe que essas cirurgias pancreáticas, elas têm uma mortalidade que não é desprezível, variando as taxas em torno de 3 até 4%. Então, diante disso, em 2017, isso aqui é um trabalho de um outro grupo italiano, tá? Eles levantaram a hipótese de que a realização da esfincterectomia pancreática, ela poderia ajudar a prevenir e tratar crises de pancreatite secundárias a IPMNs sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Até então, o que a gente tinha na literatura? A gente tinha só esses 3 trabalhos publicados, que eram a maioria deles relatos de casos, tá? Com amostras muito pequenas, sugerindo a possibilidade de realização desse procedimento. Nesse primeiro trabalho publicado em 98, o N, né, a amostra foi de 3 pacientes. Nesse último trabalho aqui, publicado em 2011, a amostra envolveu 2 pacientes, e nesse trabalho aqui do meio, a gente vê, foi um relato de caso de um homem de 55 anos, que a princípio tinha episódios de pancreatite idiopática, e que depois eles viram, na verdade, tratar-se de uma pancreatite secundária IPMN, e ele foi submetido a esfincterotomia, e num follow-up de 1 ano não teve recorrência dos sintomas. Então, esse trabalho, né, que eu acabei de citar, esse trabalho em questão aí, publicado em 2017 por esse grupo italiano, esse outro grupo italiano, ele foi feito retrospectivamente, analisando 16 pacientes com diagnóstico de PMN e episódio de pancreatite submetidos à esfincterotomia. Desses, 7 pacientes tinham IPMN de ducto principal e 9 pacientes de ducto secundário. E os resultados mostram uma redução expressiva, com significância estatística, tá? No número de episódios de pancreatite antes e depois do procedimento, com um follow-up longo de 27,4 meses aproximado. Em relação ao tipo de PMN, seja ele de ducto principal ou ducto secundário, não houve relevância estatística, e nem em relação ao grau de dilatação do ducto pancreático. E aí, depois, em 2019, esse trabalho foi publicado por um grupo francês, e aqui eles objetivaram avaliar qual que seria o papel da esfincterotomia em melhorar os sintomas de dor abdominal atribuídos a IPMNs, de ductos secundários, sejam eles associados ou não à pancreatite. É importante ressaltar isso. Então, nesse trabalho foram incluídos 21 pacientes, tá? Com um follow-up médio de 99 meses,
E eles encontraram uma eficácia clínica em 81% na resolução da dor abdominal a partir da realização da esfincterotomia. Os 4 pacientes que tiveram falhas no tratamento, desses, 3 foram direcionados à cirurgia e 1 foi submetido a uma nova esfincterotomia, obtendo sucesso após o segundo procedimento. E agora vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho em discussão. Diante de tudo isso que a gente tem na literatura, o objetivo desse trabalho foi avaliar qual que seria, então, a segurança, o sucesso técnico, a eficácia clínica a longo prazo na utilização desse procedimento para reduzir a recorrência de pancreatite em pacientes com diagnóstico de PMN. Meu computador está meio ruim. Aí. Então, foram selecionados retrospectivamente pacientes com diagnóstico confirmado de PMN e episódios de pancreatite recorrentes tratados com esfincterotomia entre janeiro de 2004 e dezembro de 2020. Foram excluídos aqueles pacientes com pancreatite por outras etiologias, pancreatite crônica, pacientes que já tinham indicação cirúrgica e não eram elegíveis para o tratamento endoscópico, e aqueles pacientes com perda de follow-up antes de 12 meses. O follow-up ele foi realizado a partir de critérios clínicos e controle de imagem, com com ressonância magnética e ou ultrassom endoscópico. As definições. Então, os IPMNs foram definidos a partir de características radiológicas típicas, e aí, mais uma vez, tanto por ressonância quanto por ultrassom endoscópico. E aqueles pacientes que apresentavam o sinal, né, do olho de peixe também foram incluídos como pacientes portadores de PMN. Em relação à pancreatite, os pacientes precisavam ter pelo menos 2 desses 3 critérios. Então, dor abdominal consistente com origem pancreática, elevação das enzimas pancreáticas superior a 3 vezes o valor de referência ou imagem compatível, e imagem abdominal compatível. Queria só chamar a atenção aqui que, para a definição de pancreatite, a gente utiliza os exames laboratoriais como um dos critérios. E eu falei lá no início que, muitas vezes, a pancreatite associada aos IPMNs, ela pode cursar com enzimas pancreáticas dentro dos valores da normalidade. Os desfechos avaliados. O desfecho primário foi a eficácia da esfincterotomia em resolver ou reduzir episódios de pancreatite, e como os desfechos secundários foram avaliados os efeitos adversos associados a esse procedimento, as necessidades de reintervenções, necessidade de cirurgia e as evoluções dos IPMNs. Então, nos resultados foram englobados 25 pacientes, foram incluídos 25 pacientes com a leve predominância no sexo feminino. A maioria dos pacientes apresentavam IPMN de ducto secundário, em torno de 68%. A esfincterotomia da papila maior foi realizada em 80% dos pacientes e 5 pacientes foi feita também a realização da esfincterotomia da papila menor, por haver concomitantemente um diagnóstico de pâncreas de Wisson. 84% dos pacientes usaram sonda nasopancreática por 24 horas após o procedimento e 16% usaram próteses plásticas após o procedimento por um tempo em torno aí de 2 semanas. A taxa de efeitos adversos foi de 8%, correspondendo a 2 pacientes. Um deles teve sangramento, que foi controlado com a injeção de solução de adrenalina, e o outro paciente evoluiu com estenose após 10 anos do procedimento, e aí foi feita uma nova esfincterotomia com bons resultados. Em relação à apresentação desse sinal do olho de peixe, 24% dos pacientes apresentaram esse sinal na avaliação. Excluindo-se os pacientes com pâncreas de Wisson, a gente vê que houve uma redução com significância estatística na incidência de pancreatite antes e depois da esfincterotomia. Então, de 3,47 para 0,63. Nos pacientes
Na amostra que incluiu os pacientes com pâncreas diviso, a gente vê que também houve uma taxa de redução, entretanto, não tão expressiva quanto no primeiro grupo, na primeira análise. Quando a gente individualiza a taxa de pancreatite nos grupos de IPMN de ducto principal e ducto secundário, a gente vê que em ambos houve essa redução. Entretanto, apesar de não haver significância estatística, se a gente comparar a taxa de pancreatite após a esfincterotomia nos dois grupos, o grupo com IPMN de ducto principal apresentou menores taxas do que o grupo com IPMN de ducto secundário. A resposta completa foi atingida em 64% dos pacientes, e por resposta completa entende-se nenhum novo episódio de pancreatite aguda após o procedimento, e uma resposta parcial foi atingida em 24% dos pacientes, com redução de pelo menos 50% no número de episódios de pancreatite depois da realização do procedimento. Isso com follow-up em média de 93,4 meses. Então, a gente sabe que a pancreatite aguda é uma condição de grande morbidade, né, responsável por muitas hospitalizações, com uma taxa global estimada de 34 casos para uma taxa global, né, de 34 casos para cada 100 mil pessoas. Entre as suas muito possíveis etiologias, o IPMN ele pode ter alguma representatividade, principalmente o IPMN intestinal, que expressa o MUC2. Esse é o subtipo que foi considerado mais associado à pancreatite, talvez por aquilo que eu falei no início, por produzir uma maior quantidade de muco e um muco mais espesso. A fisiopatologia ela ainda é um pouco incerta e não é muito bem compreendida, mas envolveria provavelmente a obstrução do ducto pancreático por essa hiperprodução de muco mais espesso. E a pergunta que fica e em relação ao risco de malignização? A gente falou muito aqui de pancreatite, mas o IPMN associado à pancreatite, ele aumentaria o risco de malignização dessas lesões? Os dados que a gente tem na literatura, eles são controversos, tá? Esse primeiro trabalho publicado mais recente, em 2021, ele selecionou 101 pacientes com IPMN, 16,9% deles com pancreatite de repetição. E o que a gente vê é malignidade similar entre os pacientes com e sem episódio de pancreatite. Já esse trabalho mais antigo, publicado em 2015, com um N maior de 325 casos de PNN e 21% de episódios de pancreatite, a gente vê que a displasia de alto grau, né, que seria um fator considerado que a gente poderia considerar como pré-maligno, foi considerado um fator associado a episódios de pancreatite. E na análise multivariada, a gente vê que a pancreatite aguda seria um preditor de malignidade para IPMN com significância estatística. O computador está passando devagar. Se a gente considera, então, a pancreatite aguda pelo menos como um sinal de alerta, a gente, apesar de todos esses resultados que a gente vê na literatura, que mostram que a esfincterotomia ela é capaz de reduzir a morbidade, a recorrência desses episódios de pancreatite, esses pacientes eles precisariam manter uma vigilância clínica e radiológica. O trabalho ele é limitado por ser um estudo retrospectivo com amostra limitada e ausência de grupo controle. Entretanto, a gente tem as considerações positivas, que seria o follow-up longo. A gente encontrou uma alta taxa de resposta, que foi de 64%, e uma baixa taxa de efeitos adversos. Diante disso, levando possivelmente, né, a gente considerar a esfincterotomia como um procedimento seguro e eficaz, importante em pacientes selecionados para o manejo de pancreatite associadas a esses IPMNs, evitando, assim, principalmente as cirurgias pancreáticas agressivas precocemente. E lembrar, só para reforçar aquilo que a gente acabou de concluir, que
não existe redução no risco de malignização dessas lesões a partir do momento em que os pacientes são submetidos à esfincterotomia e, portanto, a manutenção de vigilância, ela é recomendada. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado, Bruna, pela apresentação. Eu acho que esse é um trabalho que realmente nos mostra um dilema, né, que nós temos. Na verdade, existe uma gama de pacientes que têm um IPMN identificados e muito bem identificados pela colangiopancreatorressonância, que são confirmados em seu diagnóstico através da ecoendoscopia e que cursam com episódios recorrentes de pancreatite aguda. E a grande questão é, o que a gente faz com esses pacientes? Eu acho que cada um de nós aqui, né, que tem já uma experiência longa, né, que já está há muito tempo na estrada do tratamento das doenças pancreáticas, sabe que realmente fica muito difícil, principalmente quando o doente não tem condições para fazer uma cirurgia mais extensa. Então, às vezes a gente indica esse tipo de procedimento. Uma pergunta que eu tinha para te fazer, Bruno, em relação a esse trabalho, eu li o trabalho porque realmente é um tema que me interessa bastante, mas eu queria que você mostrasse, eles fizeram em qualquer dos pacientes que tinham pancreatite aguda, ou eles selecionaram os pacientes, principalmente aqueles que não tinham condições de fazer um procedimento cirúrgico mais ampliado? Foi feita uma seleção. Os pacientes foram selecionados. Então, foram aqueles pacientes sem condições cirúrgicas que foram submetidos à esfincterotomia. Isso tem que ficar bem claro para todos vocês, principalmente para os residentes, que isso é uma técnica de exceção, ou seja, não é uma coisa que a gente vai fazer para qualquer paciente. Sempre lembrando que no IPMN, quer seja ele do tipo 1, né, quer seja ele misto, ou no tipo 2, quando tem indicação de cirurgia, o tratamento curativo é o tratamento cirúrgico. E, como a Bruna bem salientou, a pancreatite aguda é um sinal de preocupação. Mas existe realmente essa questão, né? Será que os pacientes que têm pancreatite aguda, eles têm mais chance de desenvolver neoplasia nessas lesões? Ou seja, isso é uma coisa que realmente chama bastante atenção e é uma pergunta que a gente não tem como responder. Então, eu gostaria de colocar em discussão, né? Aqui nós estamos aí com o professor Jorge Guedes, com a professora Raquel. Queria saber o que vocês pensam, o próprio Humberto. Fiquem bem à vontade para comentar a respeito do trabalho, para dizer se tem alguma experiência em relação a isso ou não. Bom dia a todos. Bom dia, Celso, Jorge. Bom primeiro dia. gostaria de. O som tá bom, né? Você como Estão me ouvindo clínico, bem? viu, Jorge? Você como clínico está me espantando. Você está acordando todo dia às 6 horas. Você tem um espírito Você de me obriga a cirurgião. isso, meu amigo. E essa sessão realmente tem sido muito boa. Os temas e a escolha dos trabalhos tem sido muito boa também. E, em primeiro lugar, eu gostaria sim de parabenizar a Bruna, porque ela não só faz a apresentação do trabalho, mas ela contextualiza, né, a questão que o trabalho visa responder. E isso é muito bom para que a gente possa entender o escopo do trabalho, a sua importância. Então, parabéns, Bruno. Você faz uma excelente apresentação e essa sua complementação realmente faz parte aí do que a gente chamaria o esperado para um aluno de pós-graduação até senso estrito mesmo, tá? Já. Não apenas residência médica. Bom, o trabalho, o problema maior do trabalho, né, ao meu ver, já analisando a parte metodológica, é a questão da seleção de pacientes. Porque a gente sabe que o IPMN, ele é uma lesão que é encontrada como incidentaloma em uma série de circunstâncias. E nada impede que um paciente que tenha pancreatite aguda de qualquer natureza, né, ao ser submetido a um estudo de imagem, tenha lá uma lesão de PMN e a gente atribuir o que a que, né, fica meio complicado às vezes. É, quando a gente tem uma pancreatite crônica obstrutiva, e essa tem sido minha maior experiência com IPMN, paciente que tem atrofia pancreática, dilatação do ducto principal, e que na investigação
a gente vê, né, que eles têm um IPMN produtor de mucina, né? Aí fica mais fácil até atribuir. Mas na pancreatite aguda, eu acho que pode ter um viés de seleção aí. Os critérios de inclusão que o trabalho considera, né, já que esses pacientes vão estar submetidos a um exame de imagem, então eu não entendi porque apenas 2 daqueles critérios, né? Porque certamente o exame de imagem indicativo de uma pancreatite aguda, borramento, edema do pâncreas, etc., deveria ter sido diagnosticado em todos aqueles pacientes. O trabalho apresentado antes, que é o trabalho de Barthé, né, de dor pancreática, fica mais confuso ainda, porque eu não sei se essa dor é efetivamente pancreática, se não é, né? Então eu fico assim em dúvida, se não é, esse PMN, na verdade, não é um incidentaloma. Com relação à técnica de drenagem, eu também fiquei preocupado com esses drenos que são colocados, o dreno nasopancreático, a prótese que ele coloca lá por 2 semanas. Eu queria até ouvir de vocês, endoscopistas, se isso seria realmente o recomendado, por exemplo, numa lesão, numa estenose de papila com obstrução de ducto pancreático principal, se haveria necessidade mesmo desse dreno, e me preocuparia também. Mas, de qualquer forma, o trabalho está bem construído, né? O trabalho está bem construído e ele responde mesmo, Celso, a uma necessidade que a gente tem, pelo menos enquanto a gente está definindo as coisas, se esse paciente é cirúrgico, se não é, né? Eu acho que ele mostra que essa perspectiva de tratamento ela é segura, né? Pelo menos eles não encontraram preocupação e teve uma resolução significativa. Devo dizer também que minha experiência com agudas de repetição, tendo como causa o PMN, não é o mais comum. Eu tenho assim, o IPM, um paciente tem uma pancreatite aguda, episódio único, a gente encontra o IPMN, atribui isso ao IPMN, vai atrás, né, da solução para isso aí. Por último, me preocupa muito as confusões que têm sido feitas entre pancreatite crônica, sobretudo quando há múltiplos cistos de retenção de ductos secundários, que é um fenômeno comum na pancreatite crônica, e que às vezes ainda não é calcífica, essa confusão que é feita com o IPMN sem um diagnóstico de punção, sem uma clareza do diagnóstico. Isso a gente tem visto com muita frequência. O radiologista confundir uma crônica não calcífica ou ainda não calcífica, uma crônica obstrutiva, por exemplo, com IPMN, na verdade, são dilatações dos ramos secundários. Mas a presença de mucina nesse caso, né, que foi demonstrada. E, enfim, eu acho que não é o caso do trabalho, não. Acho que o trabalho está bem feito e aponta, sim, para essa perspectiva essa perspectiva de tratamento. Todas as ressalvas cirúrgicas você já colocou, eu acho que esses são pacientes para cirurgia. É isso, seria esse o meu Muito comentário. obrigado, Jorge. Bom, a sua pergunta, eu acho que é uma pergunta muito pertinente, né? E nós temos aqui hoje, acho que o Dr. Beto Blasbalg, que é um craque na ressonância magnética aqui. Bom dia, não sei se é o Beto mesmo que está aí, mas eu estou vendo aqui o cognome Beto aqui no coisa. Não sei se ele vai poder responder, porque eu sei que ele está trabalhando no hospital, mas se ele puder responder, eu acho que essa é uma pergunta extremamente interessante, é uma situação que a gente vê com uma razoável frequência, e você, como clínico, né, Jorge, mostrou muito bem a respeito de como fazer esse diagnóstico diferencial entre um IPMN já de forma avançada, e a gente sabe que esses IPMNs eles evoluem como se fosse uma pancreatite crônica, e inclusive até calcificante, e a pancreatite crônica mesmo propriamente dita. Beto, bom dia, muito obrigado aí por sua presença. Se você puder falar alguma coisa, nós agradecemos. Bom dia, Celso. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom dia, Celso. Tudo bom? Obrigado aí pelas apresentações. Realmente, esse é um grande dilema para o radiologista, né? Existe até algum trabalho na literatura que fala quem veio antes, né? O ovo ou a galinha? Porque
muitas vezes é dificílimo diferenciar uma pancreatopatia crônica, né, uma pancreatite crônica, de IPMNs, especialmente quando a gente está falando de ductos secundários e também do ducto principal, né, da sua forma mista. É dificílimo, né, principalmente quando essa doença é mais difusa, compromete alguns segmentos pancreáticos e não só aquela forma focal, quando a gente está vendo, às vezes, um ducto secundário dilatado, alguma coisa mais focal. Então, do ponto de vista de imagem, a gente sempre prefere fazer esse diagnóstico pela ressonância magnética, pela colangiorressonância, e lembrar que para fazer a colangiorressonância a gente nem usa contraste nem nada, é um exame até mais simples para fazer esse... talvez até a gente vai falar, como foi falado de follow-up, né, esse segmento desses pacientes que estão acompanhando esses IPMNs de ducto secundário, que não tem sinal de alerta, não tem sinais de complexidade, a gente usa isso. Então, esta distinção entre um e outro, e aí talvez até o Fila pode nos complementar, como ele vê isso na patologia, se existe realmente a concomitância dessas duas patologias, né? Então, às vezes a gente, isso aqui é IPMN de ducto secundário, mas muitas vezes a gente está vendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem o IPMN ducto secundário e isso, por si só, pelo conteúdo mais espesso da mucina, pode levar a uma dificuldade de drenagem da secreção pancreática e levar a uma pancreatite focal, né? Uma pancreatopatia crônica obstrutiva nesse segmento. Então, do ponto de vista de imagem, muitas vezes é difícil, e eu queria ouvir do Fila se estes lugares onde a gente vê esses ductos secundários ou que as imagens se confundem, se a patologia também existe uma concomitância desses achados. Acho que seria interessante se ele pudesse nos ajudar. Com certeza. Beto, muito obrigado aí por suas colocações. Fila, o que é que você acha disso aí? Obrigado aí, Beto. Eu acho que o Jorge já trouxe a mensagem, quer dizer, a pancreatite ela vai produzir ectasia ductal, né? Do ponto de vista histológico, é isso, você sempre vai ter que reconhecer os fenômenos, né? Atrofia, hiperplasia, regeneração e neoplasia, né? Que eventualmente você pode ter algum limite morfológico, claro que sim. Agora, o substrato, né? O substrato que envolve aquele ducto, no caso da pancreatite, você vai ter os demais sinais, né? Atrofia acinar, fibrose, algum eventual exudato inflamatório. Por outro lado, IPMN produzindo pancreatite, eu acho que assim, os casos que eu vi são dramáticos, né? Do ponto de vista clínico e morfológico. E tanto o IPMN quanto o cistadenoma seroso, quando rompem, fazem um desastre no pâncreas. E aí eu acho que, não sei, parece que você só consegue publicar se você falar que alguma doença vai virar câncer. Não sei, eu acho que tem um drama assim no mundo sobre isso. Se um IPMN rompe, claro que ele vai fazer pancreatite periférica associada a ele, né? Então, aí, se ele rompe porque ele é neoplásico, claro, também vai dar pancreatite, mas não é a pancreatite que fez o IPMN ficar maligno, não é? Acho que é o contrário. Outra coisa, assim, me adiantando um pouco, falar que rompem mais quando é de ducto principal. O ducto principal tem parede, né? Eu acho que o secundário que é mais frágil, que pode romper. Segundo, a forma intestinal ser mais comum no principal, também eu acho que não é uma boa informação. Você pode ter metaplasia intestinal no ducto principal com IPMN, mas ele primariamente ser intestinal, eu acho muito difícil, né? E é isso, a mucina que ele vai produzir, o MUC2 é uma mucina intestinal, né? Claro que é mais espessa. Isso que você falou, né, filho, é uma coisa interessante, né? Não é o que a gente vê, né? Porque, por exemplo, quando
a gente está acostumado a fazer biópsias do ducto pancreático principal e a gente não observa mesmo, né, o epitélio intestinal quando o IPMN é do ducto primário, né? Então, eu pergunto para você, né? Você acha que existe uma tendência para tentar demonstrar que o epitélio intestinal ele ocorre com maior frequência, ou na realidade esse epitélio intestinal que eles dizem que existe é um epitélio mais metaplásico do que intestinal propriamente dito? Pois é. Porque veja bem, a gente está acostumado a fazer biópsia. Nós temos inúmeros casos de IPMN onde a gente fez a biópsia do ducto pancreático principal, e você me corrija se eu estiver errado. A maioria dos epitélios que nós identificamos são epitélios biliopancreáticos, Claro. ou até mesmo gástrico, né? Sim. Principalmente, isso é uma coisa que até eu já observei, principalmente quando a gente biopsia o ducto pancreático principal da região da cabeça do pâncreas. Então, também não sei se é uma evolução do ducto pancreático do epitélio gástrico, ou também é uma evolução metaplásica. Eu queria que você me explicasse um pouco isso, porque quando na literatura fala que o epitélio intestinal do ducto pancreático principal é o mais importante, a gente também não vê isso na peça cirúrgica, né? Nos trabalhos cirúrgicos, principalmente nos trabalhos japoneses cirúrgicos, a gente vê que o maior epitélio é o bílio pancreático, né? Sem dúvida. Intestinal. Então você me corrija se eu estiver errado. Não, eu acho que você tocou no ponto. Uma coisa é ter metaplasia intestinal, que pode ocorrer em qualquer dos tipos. Então você vem andando com o epitélio biliopancreático e de repente aparece célula caliciforme e pronto, é a metaplasia intestinal. A forma intestinal, ela é como se você estivesse vendo, grosso modo, um adenoma do cólon. Ela tem uma estrutura própria intestinal, borda em escova acentuada, vilo, né? É outra estrutura. Sim, aí sim ela faz ectasia cística que pode romper, aí sim. Mas assim, acho que não é no principal, não é no ducto principal isso, né? Então, acho que. E outra coisa que eu fiquei muito preocupado, as imagens de IPMN que a Bruna mostrou, eu sei que estão na literatura, mas tudo aquilo lá é neoplásico. A gente não vê isso no dia a dia, né? No dia a dia é uma forma, o IPMN é uma forma relativamente hiperplásica, ele está num limite entre hiperplasia e uma neoplasia muito bem diferenciada, benigna, na imensa maioria, né? Então, quando você coloca essas imagens, né, dá a impressão que, puxa vida, o IPMN está na cara que é neoplásico, né? Para todo mundo pensar assim. Então, eu acho que é uma imagem distorcida que a literatura produz, né? Perfeito. Preocupante. Mais uma última pergunta, Fila. Por exemplo, quantas vezes você já recebeu uma peça operatória, né, por exemplo, com IPMN, e que você percebeu que junto com esse IPMN, né, porque é óbvio que a gente só vai operar em duas situações, ou quando você suspeita de de um câncer, né, que você não consegue fazer o diagnóstico prévio, ou quando o paciente tem realmente episódios de pancreatite aguda, né? A chance do paciente começar a desenvolver episódios de pancreatite aguda, com certeza, vai indicar o procedimento operatório. Dessas peças que você examinou, dando continuidade até a pergunta do Beto, depois eu vou passar para o Beto novamente, qual é a chance ou quantos pacientes você viu que tinham sinais de pancreatite crônica calcificante? Isso tem que... Eu queria saber a sua opinião, se você tem um dado como esse ou não. Assim, tenho. A minha experiência não é com pancreatite calcificante, é com a forma pseudotumoral da pancreatite causada pela rotura do IPMN. E por isso que eu sempre falo que é dramático, assim, porque o paciente é operado por câncer. Exato. E é uma forma pseudotumoral de um cisto roto, tá? Essa é a minha experiência. Agora, a ectasia ductal da pancreatite, que o Jorge chamou a atenção, fantástico, é isso mesmo. Eu tive um caso essa semana, liguei para o endoscopista, falei, não tem IPMN mesmo, né? Porque é muita ectasia cística na pancreatite, né? Perfeito. Então, é super importante a morfologia da imagem que vocês viram, né?
que o Beto quer falar. O Beto, acho que Quero quer fazer uma pergunta. uma pergunta, só aproveitando esse debate super interessante. Assim, nós vemos muito pouca calcificação nesses IPMNs, né? Pelo menos na tomografia e ressonância, a gente não enxerga, a não ser quando a gente realmente vê aquele aspecto que lembra muito uma pancreatite crônica, aí você vê cálculos ou calcificação, a gente vê bastante. Mas nessas formas isoladas, a gente não vê. Eu acho que isso bate um pouco até com a tua observação da ecoendoscopia. Eu queria só fazer um comentário de que, assim, a gente vê muito, viu, Fila, mas, assim, eu tô achando que eu tô quase encarando hoje como uma variante da normalidade pacientes acima de 60 anos que fazem exame de ressonância por outros motivos quaisquer, e a gente vê pequenas formações císticas pancreáticas. Isso é algo muito, muito frequente, né? A gente vê cistos menores que 1 centímetro, eu diria que talvez seja mais frequente do que não achar, né? Então, em pacientes de 60 anos que vêm fazer exames para investigar, por exemplo, nódulo hepático ou algo desse gênero. E isso acaba trazendo um desconforto enorme, tanto o paciente que a gente acaba trazendo um alarme, né? E eu vejo muitos laudos de ressonância descrevendo isso como IPMN, né? De ducto secundário e tal. E isso acaba sendo trazendo um custo enorme também para a saúde, né? Porque esses pacientes têm que fazer ressonância a cada 6 meses, depois 1 ano, depois ecoendoscopia, e para um achado que é extremamente frequente. Então, eu advogo, né, que para esses achados incidentais de cistos menores do que 1 centímetro, sem nenhum sinal de complexidade, eu acabo nem concluindo como IPMN, porque isso causa um alarme tão grande no sistema todo, inclusive no paciente, e um custo para a saúde que eu acho que é impagável. Então, eu acabo deixando como pequeno cisto sem sinais de complexidade e segue o jogo, porque pela frequência enorme disso. Senão, é a mesma coisa que eu vir um cisto renal, vou fazer acompanhamento em todos os cistos renais simples. Então, hoje, acho que como os métodos de imagem ficaram tão detalhados, né, com uma resolução tão boa, a gente acaba enxergando mais do que o olho devia ver. Então, era só um comentário que eu queria falar aqui para todos, que eu me importante. sinto, às vezes... Perfeito, esse comentário muito importante, muito importante. É muito importante porque eles estão isolados, eles não constituem essa morfologia de um IPMN, um cacho de uva, tal. Isso é cisto de retenção. E quando eles são biopsiados por conta desse drama criado, é isso, é um epitélio ductal, atrófico, plano, é um cisto de retenção. Perfeito, perfeito. E Beto, essa sua assertiva explica, né, aquilo que a gente tem visto nos trabalhos da literatura, de que com os exames de imagem, principalmente a colangiopancreática ressonância, você tem aproximadamente 18% de achados incidentais em exames que nada significam em relação ao pâncreas. Você me corrija se eu tiver errado em relação a isso. Não, é isso mesmo, perfeito, Celso. Acho que Perfeito. bate com esse número. Bom, eu queria ouvir Rodrigo, eu sei que você está com a mãozinha levantada, fique à vontade para fazer a sua pergunta, mas ainda depois a gente vai fazer algumas perguntas para você. Por favor, fique à vontade. Eu acho que tem uma coisa interessante para a gente pensar, exatamente um pouco do que o Beto falou, né? Então, quando a gente lê o artigo, a gente fica pensando assim, bom, eu tenho um paciente com IPMN, aí ele fez pancreatite aguda, o que eu faço, né? Mas o inverso é muito comum. E você ter pacientes que desenvolvem um quadro de pancreatite aguda, você faz um exame de imagem, e aí sim você vê pequenas lesões císticas no pâncreas. Acho que na prática clínica é o que a gente mais vê, na verdade, né? E aí vem a dúvida diagnóstica de se isso é só um cisto de retenção, se isso é só um pequeno pseudocisto, ou se isso é uma lesão cística pancreática mesmo. Isso que eu tenho visto na prática clínica. E aí vem porque o Beto falou, né? Então, assim, até que ponto a gente vai investir nesses casos, em pacientes que tiveram pancreatites agudas, que você vê pequenas lesões císticas no pâncreas, se a gente vai ter que prosseguir na investigação desse diagnóstico, ou se a gente considera isso resultado do processo de inflamação aguda do pâncreas. Tem acho que duas coisas. Pensando, então, nos pacientes que você já tinha o diagnóstico de PMN
e fazem um episódio de pancreatite aguda que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, quando isso foi colocado nos protocolos, sempre foi um critério um pouco dos menos assertivos de todos e menos comprovados do ponto de vista estatístico a relevância de se indicar uma abordagem cirúrgica para esses pacientes. E sempre ficou aquela sombra de considerar se aqueles IPMNs que induzem pancreatite seriam potencialmente lesões, vamos dizer assim, mais agressivas. E isso nunca foi comprovado. E tem uma outra coisa que é relevante também, é que geralmente os episódios de pancreatite aguda relacionados a IPMN não são episódios de pancreatite aguda grave. É raro a gente ver IPMN induzindo episódios de pancreatite aguda grave. Então, assim, eu sinceramente acho que se esse é um critério do protocolo que não está tão bem estabelecido assim, e que se geralmente as pancreatite agudas induzidas por IPMN não costumam ser graves, eu acho que essa pode ser uma saída muito boa para poupar boa parte desses pacientes aí que muitas vezes foram para procedimentos cirúrgicos com uma técnica menos invasiva, mais simples e menos mórbida. Acho que essa é um pouco a impressão que eu tenho desse tipo de abordagem. Rodrigo, eu queria contar com a sua ajuda. Não sei se você lembra de um paciente, há pelo menos uns 3 anos que a gente tratou juntos, em que eu fiz uma esfincterotomia, coloquei uma prótese, um paciente que tinha já uma imagem sugestiva de câncer num IPMN misto. E aí eu fiz também a drenagem do ducto pancreático. Esse paciente vinha tendo pancreatite de repetição. Ele não tinha condições cirúrgicas, mas eu me lembro, não sei se você lembra desse paciente, era um paciente que era inclusive do Evandro, junto com o Evandro. E aí o que aconteceu? Esse paciente ele tinha tido vários episódios de pancreatite aguda e a gente fez até um misto, porque a gente não conseguia drenar a via biliar, fizemos uma percutânea junto. E aí eu drenei o ducto pancreático, fiz uma esfincterotomia pancreática, ele nunca mais teve nada, foi submetido ao procedimento a quimioterapia e ele conseguiu sobreviver por mais quase 2 anos. Eu não sei se você lembra desse caso, mas é exatamente isso que a gente tem que fazer mesmo. Acho que é uma terapia de exceção, mas que ajuda esses pacientes. Marcos, Rodrigo, pode falar, por favor. Eu acho que esses casos de lesões císticas pancreáticas associados a episódios de pancreatite aguda, a gente tem que ter muito cuidado em sair indicando cirurgia para esses pacientes, em assumir que é um IPMN, em assumir que isso é o suficiente para indicar um procedimento operatório nesses pacientes. Eu concordo muito com o Beto que assim, a gente tem visto muita lesão cística pancreática e provavelmente são lesões que a gente não precisa se preocupar tanto assim, né? Intuitivamente até, sempre foi uma lesão cística IPMN induzindo pancreatite aguda, intuitivamente sempre foi um dos critérios que a gente olhou e falou, putz, mas é um pouco estranho, né? Então, assim, em última instância, eu acho que tem paciente que pode acabar sendo, assim, o dado que eu gostaria de ver, assim, quantos pacientes que foram considerados ter uma lesão cística como um IPMN, com episódios de pancreatite aguda foram operados e não eram IPMN, né? E desses, quantos apresentavam realmente malignidade, entendeu? Então, assim, eu, apesar de estar no protocolo, eu ainda acho que esses pacientes têm que ser vistos com muito cuidado e se pensar muito antes de indicar uma abordagem cirúrgica baseada nesse tipo de critério. A gente não tem nada na literatura que comprove que eles têm aumento de incidência de câncer. Esses pacientes não costumam ter pancreatite aguda grave. Então, assim, meio... Eu acho que é um dos critérios mais que talvez a gente tenha que olhar com mais cuidado ou pensar em reelaborar esses critérios o mais rápido possível. Perfeito, Rodrigo. Marcos? Olá, bom dia a todos. Aí, depois das palavras aí dos colegas, professor Fila, né? Uma palavrinha assim com um aspecto mais endoscópico, né? E também parabenizar a Bruna, né? Quando a gente dá parabéns à Bruna, e não é a primeira vez que a gente faz isso, é também, Bruna e outros, é um estímulo para que os outros também se empenhem, né? Porque Bruna vem se destacando assim nas suas apresentações, né? E Jorge falou a respeito do endoscopista, né? Que aqui, especialmente na Bahia, a gente
A gente faz pouca intervenção no pâncreas, a gente abre pouco o esfíncter pancreático aqui. Talvez com a sua chegada aí ao serviço, a gente vai ter mais um exercício de trabalhar com isso, né? Então, veja que às vezes é necessário você drenar, né, o ducto pancreático e é preciso ter essa habilidade, né? A questão de colocar o dreno no seu Celso, mas a gente não tem vivência em colocar dreno, né? Pancreático nasal, não tem vivência. Porque a gente tem alguma vivência, e é muito pouca, a colocação da prótese. E é interessante também chamar a atenção que a prótese que a gente coloca no pâncreas não vai ter a mesma duração da via biliar. Geralmente com 2 semanas. E habitualmente, na maioria das vezes, certamente, ela migra. A gente teve recentemente um caso em que o paciente migrou. O que é interessante também lembrar, existe uma técnica de abertura da papila em que, em algumas ocasiões, você pode utilizar. Então, o fio que só entra para o pâncreas, mas você quer cortar a via biliar. Às vezes é necessário você fazer isso e na literatura mostra, né, que o fio entra na via pancreática e você tenta cortar em direção à via biliar e você consegue um acesso na via biliar. Então, trabalhar com pâncreas é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, mas é possível cortar esfíncter, é possível colocar prótese, né? E agora com a colangioscopia, a pancreatoscopia, com o spyglass, isso estimula muito a gente a entrar na via pancreática em caso de que existe uma dúvida de uma lesão nodular, alguma obstrução com alguma proteína, algum cálculo. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, Celso, a gente está tendo habilidade em lidar com o pâncreas do que há 20, 30 anos atrás, que a gente tinha mais assim, pelo menos eu tinha mais medo, entendeu? E com a chegada do Guedes ao serviço, eu espero que o Jorge mande alguns pacientes que haja uma necessidade de desobstruir, para a gente ter mais esse exercício e ter mais assim, experiência. Então, é possível cortar o esfíncter com segurança, e quando há uma necessidade, realmente, o paciente tem os seus benefícios. Muito obrigado por seus comentários, Marcos. Raquel, fique à vontade. Raquel levantou a mãozinha aí. Bom dia a todos. Foi muito interessante a discussão até então. O que eu queria colocar é o que já foi dito por você primeiro, que essa indicação seria para pacientes que teriam indicação cirúrgica, no meu ver, e que não têm condições de tratamento cirúrgico. Ou seja, naquele que você não tem a dúvida que é um IPM maior e que, inclusive, eventualmente com dilatação do ducto de Wirsung, porque muitas situações de pancreatites de repetição você encontra um IPMN e nem por isso ele é o causador dessas pancreatites. Até eu pergunto se nesse trabalho, porque eu não ouvi, se for em todos os pacientes foi feito ecoendoscopia e afastado litíase biliar, que às vezes não foi identificada no método de imagem inicial. E também se nesses pacientes foi feito papilotomia, esfincterotomia biliar associada à esfincterotomia pancreática, porque eventualmente foi essa a causa da diminuição das pancreatites de repetição, e não a esfincterotomia pancreática. É mais um cuidado, porque, como foi dito, o IPMN pode ter sido um achado incidental pequeno e não a causa da pancreatite de repetição. Aí fica-se um dilema. Eu estou agora com uma paciente de 52 anos que teve 2 episódios de pancreatite aguda. A primeira o primeiro episódio característico foi uma pancreatite leve e, na sequência, um diagnóstico de cálculo em vesícula, foi feito a colestectomia e 6 meses depois ela teve um novo episódio de pancreatite com vias biliares finas, sem alteração de enzimas canaliculares e nenhum achado no pâncreas. Essa paciente foi investigada
em busca de outras causas para pancreatite em outro serviço, não foi identificada. Quando ela veio me preocupar, muito assustada por apresentar mais um episódio de pancreatite, eu pedi para fazer uma ecoendoscopia nessa paciente. A ecoendoscopia não mostrou nenhuma alteração na via biliar e um pequeno cisto de 6 milímetros com comunicação em corpo. E aí é a pergunta: um pequeno cisto que não, sem dilatação do ducto pancreático principal, seria a causa numa paciente que teve cálculo biliar? Será que um microcálculo passou e ela não vai ter mais pancreatites? É um dilema realmente nesses pacientes, né? Então, o alerta para não tomar um achado como a causa antes de uma ampla investigação. Eu não sei se nesse trabalho retrospectivo foi feita essa ampla investigação. Bruna, você pode responder essa pergunta para a doutora Raquel? Logo em seguida, eu vou chamar o doutor Jorge Guedes. Eles não foram todos os pacientes que foram submetidos à ecoendoscopia, eles não especificaram quais foram submetidos à eco, eles só falaram que o follow-up foi feito tanto follow-up quanto o diagnóstico foi feito tanto com ressonância quanto ecoendoscopia, e eles colocam como e ou os dois procedimentos associados, né? Então, assim, não foi especificado se todos os pacientes foram submetidos à ecoendoscopia. Em relação à presença de cálculo biliar, isso foi uma coisa até que me chamou a atenção na hora da leitura do trabalho. Esse trabalho especificamente, eu posso até estar, porque foram muitos trabalhos que eu li, mas eu posso até estar fazendo confusão, mas eu acho que esse trabalho especificamente, ele não essa diferenciação. Entretanto, aquele primeiro trabalho, daquele primeiro grupo italiano que eu mostrei, eles colocam exatamente isso também como um dos levantamentos, que se não me engano, acho que um dos pacientes da amostra tinha cálculo biliar e alguns dos pacientes foram submetidos tanto à esfincterotomia pancreática quanto biliar. Perfeito, Bruna. Jorge? Bom, todos os comentários assim absolutamente pertinentes. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe. A gente pode investigar a função exócrina do pâncreas desses pacientes com elastase fecal e vocês vão se surpreender para ver quantos casos que são atribuídos à IPMN, na verdade, têm insuficiência exócrina, configurando mesmo alteração de parênquima pancreático. E isso não é uma dosagem única de elastase. É quando você repete, né, fica em dúvida, repete a segunda vez e tem insuficiência exócrina. Então, isso mostra que, na verdade, existe uma deficiência de parênquima que com certeza está ligada a processo inflamatório e não a uma lesão focal, que seria o IPMN, né? Então, sugiro que, nesses casos, se faça a dosagem de elastase, e se houver dúvida, até repete depois, porque a gente tem se surpreendido com casos de pancreatite crônica atribuídos a IPMN, né? É confundido. Essa é uma medida, Jorge, eu acho que essa é uma medida inteligente, né, antes de tomar uma atitude ou adotar uma estratégia terapêutica. É uma coisa que a gente já tem feito. Isso é uma coisa que realmente chama bastante atenção. Bem lembrado, viu, Jorge? Bem lembrado mesmo. Humberto hoje estava quietinho, não falou absolutamente nada. Impressionante. Bom dia, pessoal. Estão me escutando bem? Sim, sim, sim. Humberto já disse sim ao convite, viu? Que bom. Então, gente, não vou chover no molhado, né? Porque os comentários, desde a apresentação excelente da Bruna até os comentários de todos os colegas, já esgotaram-se muitos comentários, mas acho que a gente tem que separar os pacientes, né? Tem que tomar muito cuidado. E esse trabalho foi um trabalho retrospectivo que certamente pegou os pacientes com doença avançada. Por outro lado, foi o que a Raquel falou. A paciente que ela acabou de comentar, uma paciente de 50 anos, segundo episódio de pancreatite, e com um pequeno cisto de menor que 1 centímetro, eu não encaminharia nunca essa paciente para fazer uma esfincterotomia pancreática, porque eu vou causar uma pancreatite nela, certamente.
eu vou ser mais iatrogênico do que outra coisa. Então, acho que o trabalho mostra são os pacientes de doença avançada, doença de idade também mais avançada. A Bruna pode me corrigir aí. Acho que a gente vai ter que separar muito esses pacientes para fazer esse tipo de conduta. E cada vez mais, acho que nós vamos ter menos esses pacientes. Porque com os métodos de imagem, como o Beto já falou, a excelência do diagnóstico, né, das imagens, esses pacientes vão ser seguidos, vão ser provavelmente operados quando tiverem alguns sinais de preocupação ou sinais de risco para neoplasia. Vão ser operados antes de chegar nesse. Eu acho que nós vamos ver menos. Quer dizer, eu não tenho experiência para dizer que já vi muito, mas acho que nós vamos ver menos esses pacientes, né? Mas, sem dúvida, é uma alternativa, é um método de exceção quando você não faz nada, não consegue tratar esse paciente antes, né? Então, senão a gente vai botar tudo no mesma cesta, eu acho que isso é muito perigoso. E já há um alarme muito grande em relação a tem cisto cisto isso, todo mundo recebe pacientes com pequenos cistos, menores que 1 centímetro, sem nenhuma clínica, e o colega pedindo para fazer intervenção, para fazer punção, aí a gente já discutiu isso em outras ocasiões, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia. Voltando a falar aquilo, o pâncreas existe para deixar a gente humilde e parcimonioso. E no caso aqui, eu estou muito humilde, muito parcimonioso. Exatamente. Muito obrigado pelos seus comentários, Humberto. Bom, vamos passar agora. Acho que todos os comentários já foram. Acho que foi realmente muito profícua essa discussão em relação a esse trabalho, mas vamos passar agora para o caso clínico. Acho que o Fernando vai apresentar o caso para a gente, né? Um caso interessante, inclusive o doutor Roberto Blasbalg está aí, né? E ele vai poder, acho que, mostrar em loco a própria ressonância do paciente. Então, Fernando, por favor, você pode colocar a sua tela para a gente e apresentar o caso clínico. Acho que é um caso dia, professor. Bom dia, interessante. pessoal. Bom Vou dia, apresentar Fernando. o caso de hoje. Não sei se o Dr. Beto está com fácil acesso aí para as imagens da tomografia, né? Que eu tenho as imagens, mas não são muito boas. Não Pode sei pôr se dá sua para tela, ver. Fernando. Nós não estamos vendo a sua tela. Eu tenho sim, Dá para ver minha tela? aqui, se eu Não, puder ainda não. compartilhar depois, Celso, eu tenho. Sim, vai poder, Beto. Vamos ver se eu vou conseguir. Tá bom, beleza. Caroline, você precisa passar para compartilhar o Fernando e depois o Beto, tá? Ele vai apresentar a ressonância. Eu já passei. Pronto, Fernando, acho que você já pode compartilhar. Dá para ver a tela? Não, agora sim. Agora está entrando. Está entrando. Bom, esse aqui é um paciente que a gente viu, tá no hospital, um paciente masculino de 61 anos, tá? Esse paciente estava sintomático no momento de realizar o exame lá no hospital com a gente, mas ele tem um antecedente importante. Esse paciente estava relatando dor abdominal epigástrica com realização para o dorso, tá? Há mais ou menos 15 dias que teve o início da dor. E o paciente associa essa dor com um episódio de livação alcoólica. É um paciente de 61 anos, tá? E ele tem como antecedente também, ele tem hipercolesterolemia e hiperlipidemia, tá? Além disso, ele tinha exames de laboratório, tá? Amilase, lipase, hemograma, essas coisas, mas estava tudo dentro dos parâmetros normais. E ele apresentava também uma tomografia que ele realizou em outro serviço, descrevendo um processo inflamatório no pâncreas, certo? Aí eu não sei se o Dr. Beto tem acesso Beto, às você imagens. quer compartilhar? Acho que o Beto agora pode compartilhar. Descompartilha você, Fernando, deixa o Beto compartilhar, ele mostra para a gente os exames e depois a gente mostra no final a ecoendoscopia. Você tem que descompartilhar, Fernando. Eu vou tirar daqui, então. Aqui. Sim, pode tirar. Me fala se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Pronto, pode ir.
Ótimo. Então, esse paciente, pelo que eu me lembro, Celso, ele estava fazendo um exame de coluna, Exato. por causa de uma dor lombar, uma dor muito forte, e o longo, ele estava vendo esse exame, ele falou, pô, Beto, eu acho que tem alguma coisa no pâncreas, estava meio esquisito. E aí a gente fez esse exame do abdômen dele. Então, vou falar resumidamente aqui, para não mudar muito. Essa é uma sequência T1, sem contraste, onde o pâncreas ele aparece com um alto sinal. Esse é o aspecto normal do pâncreas. O Beto, nós temos bastante, viu, Beto? Nós temos bastante residentes aqui. Por favor, você pode, nessa avaliação das imagens, pode ser bem minucioso em relação a isso para eles, Tá explicando bem, porque eles não são radiologistas. Ok, boa. Então, essa é uma sequência que a gente chama de T1 com saturação de gordura. Então, vejam que a gordura no entorno aqui está toda preta. E ela é muito boa para a gente avaliar o pâncreas. Talvez a melhor sequência para a gente ver o pâncreas. O que acontece? O pâncreas tem essa formação, esses contornos mais ondulados, né, com aspecto flocular mais normal, e aparece sempre com esse hipersinal bem exuberante aqui nessa sequência 1, parecido com o fígado. Então, esse é o aspecto normal do pâncreas. Não é a melhor sequência para a gente ver alteração ductal, a gente vai ver isso em outras sequências. Mas quando a gente vai vendo nessa sequência, acompanhando, o pâncreas nunca está no mesmo plano, né? A gente começa entrando pela cauda, a gente vê o corpo do pâncreas e vai em direção à cabeça pancreática. E a gente vê que não existe nenhuma assimetria, né? A gente vê um tamanho normal de todos os segmentos pancreáticos, que é normal isso em pacientes sem nenhuma doença. O que fica um pouco claro aqui nessa sequência, mas é bem tênue, se a gente for em direção à região cefálica do pâncreas, a gente vai ver uma leve alteração de sinal, né, que era para ser mais branco aqui, quando a gente compara com o resto da glândula. Vejam esse aspecto aqui, quando a gente vai para a região cefálica, a gente vê uma leve alteração de sinal, mas ainda conservando aquele aspecto flocular normal dos contornos pancreáticos, que isso é muito importante quando a gente está avaliando alguma doença pancreática, e depois a gente vai ver a relação desta alteração na região cefálica com os vasos mesentéricos, que é outro parâmetro muito importante quando a gente faz uma avaliação de uma patologia pancreática. Aí a gente vai injetar o contraste. Então, essa é uma fase arterial do exame. Deixa eu só colocar. Então, essa é uma fase arterial do exame. E a fase arterial é muito boa para a gente identificar patologias pancreáticas, porque ele tem uma circulação predominantemente arterial. Então, a gente vai, de novo, da cauda em direção à cabeça, um aspecto normal do realce pancreático. A gente vê aqui já a veia esplênica contrastada, a veia mesentérica ainda não. A gente vê a cabeça pancreática com um realce quase que normal. Aqui, de novo, aquele tênue hipossinal ou hipocontrastação da região cefálica, a região aqui do sulco pancreato duodenal normal. A gente não vê dilatação do colédoco nem do virsum. Então, são outros pontos importantes quando a gente vai fazer uma análise na patologia pancreática. Então, de novo, uma leve alteração de sinal na região cefálica, sem comprometimento ductal, seja do pâncreas e nem da via biliar. Quando eu vou aqui para a fase portal, deixa eu ver se essa fase portal está ok. Espera aí. Fase portal do exame. Aqui ainda é quase uma fase... Não, aqui eu estou na fase arterial, desculpa. Fase portal. Aqui. Vou ampliar para ficar um pouco melhor. Então, aqui a gente já vê, como eu sei que é uma fase portal, eu já tenho um maior realce do parênquima hepático, a veia porta já está opacificada, então eu já sei que isso é uma fase portal, já existe opacificação das veias hepáticas também. Então, de novo, um aspecto normal, morfologicamente, de sinal da cauda e corpo pancreático, e quando a gente vai para a cabeça, aqui a gente quase já não vê mais aquela alteração de sinal. Torna-se ainda mais sutil do que a gente vê na fase arterial. Então, por isso, muitas vezes é importante fazer esse estudo multifásico do pâncreas, porque às vezes algumas doenças aparecem mais na fase arterial do que nas demais. E vejam que a relação com os vasos mesentéricos é muito nítida. A gente vê a artéria mesentérica superior, a veia mesentérica superior, e a gente consegue identificar muito bem o nicho gorduroso no entorno dos vasos mesentéricos. Então, isso é importante porque
poucas doenças neoplásicas infiltrativas na cabeça do pâncreas vão preservar deste tamanho, vão preservar esse nicho gorduroso. E aí, quando eu volto aqui para a sequência que a gente vê que ela é altamente sensível, pouco anatômica, mas muito sensível para detectar lesão, eu vou mostrar a difusão para vocês. Deixa eu ver se essa é a melhor. Essa aqui. A difusão é uma sequência que poucos entendem, né? Porque ela é pouco anatômica, mas ela é muito sensível para mostrar a doença, né? Então, quando a gente vem aqui nas sequências de difusão, eu vou mostrar aqui. Então, lembra um pouco aquelas sequências em T2, onde o líquido aparece branco e tal. Ela é um pouco, né? A gente vê cistos renais com essa cor aqui, com hipersinal. Quando a gente vai vendo o pâncreas, de novo, a gente vê esse é o aspecto normal do pâncreas. Quando a gente vai em direção à cabeça, vejam que existe aqui, sim, uma alteração de sinal muito mais pronunciada do que a gente via nas outras sequências. Vejam, então, aqui é o pâncreas normal e aqui uma alteração mais exuberante na cabeça. E quando eu vou para sequências que eu chamo de mais ponderadas em difusão, são mais pesadas nessa técnica, aí sim vocês vão ver como isso aqui fica até mais grotesco, né? A gente vê aqui quase que um nódulo, uma lesão. Então, vejam que o resto do pâncreas quase que apaga e acende aqui essa alteração na cabeça pancreática. Então, contando com tudo isso, apesar de as enzimas pancreáticas estarem normais, né? A gente via que a amilase e lipase estavam normais, a gente vê uma alteração focal na cabeça do pâncreas, mas que para ser deste tamanho e conservando a relação nítida com os vasos mesentéricos e não ter dilatação nem da via biliar e nem do vírsum, a gente favoreceu aí uma alteração inflamatória. De qual natureza fica difícil de a gente ver, mas a gente acha que, pelo aspecto da ressonância, nos remete muito mais a uma pancreatite do que qualquer alteração neoplásica. E aí, conversando com o Celso, a gente achou que era um ótimo caso para uma econdoscopia e uma biópsia, visto que existiam aí algumas incongruências aí, né? Um paciente com dor, sem alteração enzimática, com uma alteração na cabeça, quer dizer, um diagnóstico incerto. A gente achou que este caminho da econdoscopia com biópsia era muito importante para tentar elucidar o diagnóstico. Acho que era isso, Celso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, fique bem à vontade, por favor. Humberto, Rodrigo. Celso. Bem rapidinho. Fala, Marcos. Primeiro aí, parabenizar aí o Beto, Roberto, né? Pode chamar ele de Beto. Ele é gente fina na essência. Demonstrou realmente habilidade em radiologia. Eu não sou radiologista, mas a explicação foi excelente. Eu queria perguntar se essa imagem aí, pensando em processo inflamatório, tem algum aspecto que eu pudesse pensar em pancreatite autoimune, nesse caso aí, especialmente, porque às vezes pode fazer confusão com tumor. Tem alguma coisa que sinalize para eu pensar, pode ser uma pancreatite autoimune, eu não tenho condições de falar isso. Certo, obrigado pela pergunta. Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim, estamos. A pancreatite autoimune é muito mais uma situação clínica. Existem alguns achados na ressonância magnética que nos remetem mais à pancreatite autoimune. Mas, em geral, a pancreatite autoimune é uma pancreatopatia crônica, né? E a gente vê um sinal que a gente chama de um sinal do halo, como se fosse uma salsicha. O pâncreas ele fica retificado, então esses contornos que eu mostrei, que são aspecto floculado, que é o normal do pâncreas, a gente acaba perdendo, fica com o aspecto mais retificado e a gente vê um halo circundando todo o pâncreas, que a gente não sabe exatamente o que é, talvez o Fila possa nos falar depois, mas não sei se é alguma fibrose no entorno do pâncreas, mas é um aspecto muito típico para a pancreatite autoimune. Então, quando a gente observa isso na ressonância, sim, então uma glândula mais em forma de salsicha, retificada, com este halo. Quando a gente não enxerga, não quer dizer que não seja, né? Porque outras formas podem confundir. Existe uma sobreposição de imagem entre outras pancreatopatias e a pancreatite autoimune. O que a gente vê mais, em geral, né,
é que a pancreatite autoimune é uma pancreatite mais seca, né? Menos exudativa do que as outras pancreatites agudas que a gente vê. Então, na minha experiência, assim, não vi muitas pancreatites autoimunes, em geral a representação não era como um quadro agudo, e sim como um quadro mais arrastado, evoluindo já para uma pancreatite mais crônica do que aguda. Esse caso só é interessante também, que eu esqueci de mostrar, mas eu acho que vale a pena mostrar aqui. Se a gente fosse ver só a colangiorressonância, deixa eu ampliar aqui, e essa é uma sequência que a gente faz rápido, né? Não requer prática nem tão pouco habilidade de fazer. A gente olha aqui, a gente não diria nada, né? Aqui a gente está vendo aqui a via biliar absolutamente normal. Isso aqui é o cisto do rim que a gente via. Então a gente vê aqui o colédoco, a inserção do cístico, hepático comum, então uma via biliar normal. E o pâncreas também é absolutamente normal. Aqui é o duodeno. Muitas vezes, quando existe um comprometimento do sulco pancreato-duodenal, a gente vê esse distanciamento entre a junção biliopancreática e a luz duodenal. Aqui eu acho que simplesmente foi fortuito que a gente acabou não pegando, porque a gente não vê nenhum comprometimento do sulco. Então, isso, assim, a gente não consegue, neste caso, eu não conseguiria fazer um diagnóstico de uma pancreatite autoimune, porque não tem os aspectos típicos da imagem, mas sim, seria uma possibilidade diagnóstica que poderia ser feita pela biópsia ou por exames bioquímicos, aí, dosando IgG4. Ô, Celso, Oi, eu queria fazer uma pergunta aí para o Beto, fazer, em termos de imagem... por favor, bem rápido e Raquel também. Vamos lá. Em termos de imagem, Beto, a gente não poderia afastar, é uma pergunta, de pancreatite autoimune focal. Isso que eu queria saber de você, foi o que o Marcos Clarence falou. Quer dizer, não da forma difusa, mas da forma focal, né? Em termos de imagem. Sim, eu acho que sim, é uma possibilidade diagnóstica. Então, isso que eu falei, o aspecto típico, que quando a gente consegue fazer esse diagnóstico por imagem, é de um pâncreas em salsicha com esse halo, mas existem as formas focais em que nós, pela imagem, não conseguimos distinguir. Aliás, alguns produtos de pancreatectomia dizem aí que cerca de 10% das pancreatectomias são pensando um diagnóstico pré-operatório de neoplasia e são pancreatite autoimune focal. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer essa distinção pela imagem de uma alteração focal, seja ela neoplásica ou uma pancreatite autoimune. É um diagnóstico bastante difícil e eu concordo com você. Exatamente. Os primeiros casos de pancreatite autoimune descritos foram os operados, eram pseudotumores, né? Era pancreatite pseudotumoral, que iam para a cirurgia e depois do advento da ecoendoscopia com punção, com a biópsia, que começaram a diferenciação. Obrigado, tá? Obrigado a você. Só uma rápida complementação, antes de passarem para o diagnóstico final, toda a situação onde nós temos um diagnóstico por imagem e por clínica, paciente com dor, com enzimas normais, não esquecer de etiologia, por hipertrigliceridemia, triglicerídeos muito altos, nós muitas vezes não temos elevação das enzimas, não é? E um segundo ponto importante é na pancreatite crônica inicial, que ainda não tem alterações morfológicas, é muito difícil de fazer o diagnóstico dessas alterações morfológicas e que fazem quadros de pancreatite aguda. Antes não se considerava isso, hoje a gente considera e pode ter enzimas normais. Sem dúvida, a eco-endo é fundamental também para afastar uma pequena neoplasia que, eventualmente, não nos olhos do Beto, que eu já estou vendo que ele tem os olhos excepcionais, mas que podem passar desapercebidas numa colangio-resso. Perfeito. Me permita só acrescentar rapidamente Claro. nos dias de hoje também. Pancreatite aguda com enzimas normais com a utilização de análogos do GLP-1. Também é uma causa que a gente tem visto com razoável frequência. Perfeito. Perfeito. Fernando, por favor, pode colocar suas imagens. Lembrando que esse paciente tem uma história de libação alcoólica, quadro de dor abdominal, tem 61 anos de idade, uma dor abdominal que vai para as costas e com uma alteração tanto na ressonância magnética, né, quanto também
na tomografia. Então, de comum acordo, né, agora o Fernando vai mostrar a ecoendoscopia, nós encontramos uma área suspeita realmente na cabeça do pâncreas. Por favor, Fernando. Sim, bom, foi realizada a ecoendoscopia no paciente, foi vista aquela área isocogênica de limites imprecisos. Na verdade, eu não tenho olho treinado para conseguir ver uma lesão dessa, né? Só o professor Celso, mas eu deixei circulado aí, né? O aspecto da lesão, que é bem irregular e é isocogênica. Ela mede mais ou menos 2,23 por 1,61 centímetros. E a gente vê que não tinha, aqui nessa imagem, ela não tem comunicação com o ducto pancreático principal ou secundário. E não tem dilatação também dos ductos, aqui nessa imagem daqui. Tá? E no laudo da ecoendoscopia foi dado como uma esteatose pancreática moderada e um aumento inespecífico da cabeça do pâncreas, interrogado um processo inflamatório ou autoimune. E foi feita a punção daquela área, né? Com agulha fina. E a patologia é a seguinte: veio pancreatite crônica, tá? Por E favor, foi agora vamos deixar o Filadélfio. Não sei se o Filadélfio está aí, não sei se ele está aí. Ele pode, por favor, Fila, o que você achou dessa biópsia? Por favor, nos explique aí quais são os cuidados que nós devemos ter. Bom, primeiro eu acabei aprendendo agora, porque discuti o caso com o clínico e como é que a gente explicava as alterações morfológicas da pancreatite, inclusive com foco de esteatonecrose, né? E com as enzimas normais, né? Então, acho que isso, né? Hipertrigliceridemia, no caso dele, acho que é o mais provável. Eu acabei fazendo imunistoquímica para afastar autoimune, porque tinha essa possibilidade de um pseudotumor, não é? E acho que o mais importante de tudo é se estes achados não explicarem a pancreatite, esse é um candidato à rebiópsia na fase de acalmia, né? Para afastar uma pequena neoplasia no momento cicatricial, né? Agora, é isso, corroborou o que todo mundo viu até agora, né? Uma atrofia cinar, uma tecido de granulação e uma leve fibrose. Acho que essa esteatose que você viu eram os foquinhos de esteatonecrose. Perfeito. Eu acho que é isso. Perfeito. Ardemir, você me permite? Oi? Me permite muito rápido um comentário? Claro, por favor, Rodrigo, fique à vontade. Então, seguindo o que eu cada dia aprendo com o Dr. Humberto, que é se tornar um investigador da história clínica do doente, né? Então, assim, alguns fatores poderiam fazer a gente pensar que, nesse caso, uma neoplasia seria um pouco menos provável do que seria o habitual de encontrar uma lesão na cabeça do pâncreas, que a gente sempre suspeita de uma neoplasia. Geralmente, se a gente fosse pensar diretamente no adenocarcinoma de pâncreas, essas lesões não induzem pancreatite aguda. Então, geralmente, os adenocarcinomas de pâncreas, quando são descobertos levando a um quadro de dor, a dor é relacionada à invasão, geralmente, do plexo celíaco. E o Beto mostrou muito bem para a gente os sulcos preservados, né? Junto à artéria mesentérica superior, a veia, não proximidade com o tronco celíaco. E, geralmente, também evoluiria com dilatação ductal, numa lesão desse tamanho. Então, se a gente pega os dados de história, um quadro de dor lombar, com uma lesão desse volume na cabeça do pâncreas, para pensar em tumor, a gente pensaria muito menos em episódio de pancreatite aguda e pensaria muito mais em invasão do plexo celíaco. E seria difícil a gente não ter visto dilatação também, né? Por isso que, quando essa história foi desenrolando, eu acho que essa investigação foi super bem feita. Primeiro que acho que poucos radiologistas dariam esse grau de informação que o Beto deu, pouquíssimos. Acho que a maioria dos casos passaria até em branco a presença de uma lesão na cabeça do pâncreas e a complementação com a ecoendoscopia. Quer dizer, no fundo, os dados de história realmente levantam para a gente uma possibilidade de não ser uma lesão tumoral, né? Eu queria fazer um comentário de que tem sido no último ano, tem sido extremamente profícuo
a associação entre a radiologia e a endoscopia. Por quê? Porque, por exemplo, num caso como esse, né, depois das interpretações extremamente importantes que o Dr. Beto mostrou para a gente em relação a esse caso, me animaram em relação à realização da biópsia nesse caso, ou seja, para realmente tentar descartar, né, esse tipo de avaliação. Porque, quer queira, quer não queira, né, Rodrigo, foi uma avaliação multicêntrica, né? Ou seja, aliás, desculpe, não multicêntrica, mas multidisciplinar. Ou seja, conversamos com o clínico, que era o Dr. Carlos Eduardo, conversamos com o Beto, que é o radiologista especializado em abdômen, e aí quem faz a parte da endoscopia. Então, eu me senti bem animado em relação a fazer esse tipo de biópsia, porque a gente sabe que não é comum nós realizarmos uma biópsia como essa. Agora, uma coisa tem que ser clara: esse paciente tem idade para neoplasia de pâncreas. Esse paciente tem uma história que chama muito a atenção para a neoplasia de pâncreas. Ele não tem uma pancreatite aguda com aumento de amilase, mas ele fez, entre aspas, ele fez uma alteração radiológica associada a um quadro de dor abdominal, que, segundo os critérios da Atlanta, podem fazer o diagnóstico de uma pancreatite aguda. Provavelmente, essa pancreatite aguda é por hipertrigliceridemia. Então, esse é um paciente que nós devemos manter sob a nossa tutela e muito próximos, porque realmente nós não podemos perder a chance de tratar um adenocarcinoma no seu início, né? Se é que ele possa vir a ter ou se ele já não tem. Então, isso tem que ficar bem claro. Por isso que realmente o Fila falou uma coisa que é verdade. Nós vamos ter que rebiopsiar com esse paciente depois que ele tiver um pâncreas totalmente normal. Ou, se ele tiver um pâncreas totalmente normal, a ressonância não vai liberá-lo de fazer uma ecoendoscopia. Isso tem que ficar bem claro. Queria saber, bem rapidamente, se alguém tem algum comentário em relação a isso que eu acabei de comentar. Tenho sim, Celso. Eu quero saber quanto tempo de intervalo do episódio clínico de pancreatite, de dor, para fazer a eco, porque geralmente a gente espera aí umas 4, 6 semanas, né? Vou esperar 3 meses. Eu gostaria de fazer comentários. Mas por favor, Jorge. Mas dessa primeira eco, quanto tempo foi esperado? Não foi feito de imediato? Mais ou menos uns 3 meses, eu estou pensando, Humberto. Não, daqui para frente, eu estou dizendo da primeira. Essa primeira eco foi feita agora no episódio agudo, né? Sim, foi feito, ele já estava assintomático quando ele chegou para a gente. Tá bom. Comentários muito rápidos aí, pelo adiantado da hora. Primeiro, a história clínica não é compatível com a pancreatite crônica alcoólica agudizada. Eu não esperaria isso aos 61 anos, sem nenhuma outra alteração pancreática. Segundo, também está estranho a hipertrigliceridemia familiar, né, se manifestar com essa idade, né? Terceiro, agradecer porque o ecoendoscopista fez a biópsia, porque senão é um transtorno para nós clínicos continuar acompanhando esse doente sem uma certeza diagnóstica. Jorge, só mais um comentário. Só fiz a biópsia por causa da atitude multidisciplinar, porque senão seria muito difícil a gente fazer a biópsia mesmo. Isso tem que ficar claro. Esse aí, quer dizer, se esse paciente vai para uma ecoendoscopia e sai sem uma biópsia, é uma frustração completa para nós clínicos, viu? Frustração completa, porque a gente vai ficar sem saber o que fazer. Então, eu acho que, por último, né, me chamou a atenção o excesso de lobulação, ainda que tenha sido considerado um pâncreas normal. Eu achei um pâncreas muito lobulado, um pouquinho até atrófico, mesmo fora daquela lesão da cabeça, né? Então, já esperava que houvesse infiltração gordurosa, alguma coisa na ecoendoscopia, ou pelo menos uma lobularização maior, compatível com algum grau aí de subida na escala de Roseman, tá? Mas eu acho que todos os comentários finais que você fez são pertinentes. Repetir ecoendoscopia, dar um tempo para resfriamento aí desse processo, e eu continuo assim muito desconfiado desse paciente. Não estou seguro. CA199 é normal, ele tem diabetes, você tem outras coisas que eu gostaria de saber da parte clínica mesmo,
tabagista, né, que são elementos que também podem nos ajudar no segmento desse paciente. Obrigado. Celso, Jorge, Oi. eu posso fazer só um comentário em relação à hipertrigliceridemia? Por favor. Deve-se pensar também na hipertrigliceridemia que acompanha a síndrome metabólica, que não necessariamente é a hipertrigliceridemia familiar, que já vem na juventude. Nós temos Exato. alguns pacientes, né, que fazem hipertrigliceridemia numa fase mais tardia e que fazem pancreatite aguda, eventualmente. Perfeito. Ok. Celso, rapidinho. Marcos Clarencio. Pode falar, Marcos. Eu quero dizer a Jorge Guedes e aos residentes que o grande diferencial da ecoendoscopia é a possibilidade de fazer a biópsia. É o grande diferencial. Veja o quanto de detalhe a ressonância mostrou. E qual é o diferencial? É a biópsia. Jorge Guedes, eu faço biópsia. Pode mandar que a gente faz, viu? Um abraço. Bem rapidamente, vai, um minuto, Fernando, para você apresentar, um minutinho, já são 7h30, nós já estamos passando do horário, e você sabe que por causa do nosso patrocínio a gente precisa terminar exatamente. Por favor, então, Fernando. Rapidinho, essa aqui é uma revisão da literatura, tá? Do ano 2000 até 2019. Foram avaliados mais de 28 mil artigos, entre eles mais de 500 revisões sistemáticas. E aqui eles deixaram um fluxograma de atendimento para paciente que vem para a gente com suspeita com pancreatite crônica. Primeiro que vai ter aquela clínica característica, dor abdominal, histórico de pancreatite aguda ou recorrente, e um histórico de diabetes ou uma insuficiência exócrina. Aí, o primeiro passo é fazer uma tomografia no paciente, para ver se tem alguma imagem característica, né, o Dr. Beto falou, que a gente suspeita de pancreatite. Se tiver, a gente já fica com o diagnóstico de pancreatite crônica. O que restaria para frente seria determinar a etiologia daquela pancreatite crônica. Se não vê imagem sugestiva na tomografia, a gente parte para a ressonância. Seria o segundo passo. Se não dá para ver uma imagem suspeita na ressonância, a gente parte para uma ecoendoscopia, para tentar achar as características imagenológicas da pancreatite crônica. Quando a gente tiver já definido imagenologicamente a pancreatite, a gente vai partir para o manejo da pancreatite, que vai ser manejo da dor, que vai ser com analgésico no opioide, e vai dar enzimas pancreáticas para o paciente. A gente vai avaliar se a medicação que a gente está fazendo melhora ou não a clínica do paciente, que seria a dor. E depois a gente vai partir para avaliar se o paciente tem alguma obstrução ductal ou alguma alteração dos ductos da via biliar do pâncreas, para ver se a gente repete a econdoscopia ou faz algum outro procedimento além. E depois, por último, fica a terapia cirúrgica, se o tratamento clínico ou o tratamento endoscópico não der certo. Resumindo isso. Perfeito. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a todos os participantes. Realmente foi mais uma reunião muito profícua. Espero contar com o Beto em todas as reuniões. Espero que ele, como o Jorge Guedes, comece a acordar cedo, né? Porque realmente ele percebeu o quão ele é importante, né? Para nos mostrar imagens belíssimas, né? Imagens fantásticas da ressonância magnética, principalmente capitaneadas, né, com extrema maestria, com a experiência que tem o Beto, né? Então, eu quero também dizer que nas 2 próximas semanas não haverá reunião, né, porque eu vou estar viajando, e a gente vai se encontrar a partir do dia 16. Desejo a todos uma excelente semana, um bom fim de semana também para todos, e até o dia 16 de maio, quando vai ser a nossa próxima reunião. Um abraço, gente, a todos, e muito obrigado mais uma vez por todos os excelentes e fantásticos comentários. Jorge? Beto? Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau. Tchau.